Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme. Nesse canal eu falo sobre produto e tecnologia. Mais especificamente nessa trilha, a gente está fazendo um build public de um SaaS. E se você se interessa por esse assunto, te convido a seguir o canal e ativar o sininho de notificação, porque a ideia é que essa trilha tenha muita mão na massa, muita dica prática do que você pode fazer também na sua ideia que você está construindo, tá bom? Provavelmente se esse vídeo chegou até você é porque você se interessa por esse conteúdo. Eventualmente você tem uma ideia e você gostaria de transformar ela num produto e monetizar com ela. A ideia dessa trilha aqui é a gente conseguir fazer isso juntos, tá bom? Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa é validar a nossa dor, tá? Então, é muito comum às vezes a gente já pensar, nossa, eu vou fazer um aplicativo para resolver X coisa, né? Ou eu pensei aqui no micro SaaS que ele funciona da seguinte maneira e ele resolve tal problema. Então, as pessoas focam muito na solução e menos no problema. Tá? Então, quando a gente olha mais a fundo, né, a teoria sobre construção de produtos, o mais importante é a gente focar no problema, tá bom? Então, primeiro a gente precisa entender se a dor ela é uma dor de fato que incomoda o usuário. Tá? Como que a gente faz isso? Tem diversas maneiras. Né? A gente pode fazer pesquisa de mercado, a gente pode conversar com pessoas da área, tem uma série de maneiras. Inclusive, existem empresas que ajudam outras empresas a fazerem esse tipo de levantamento, tá? Só que lembrando, nós somos uma pessoa só e a gente precisa resolver todos os problemas. Como que a gente vai resolver isso da maneira mais simples? E eu quero que você saia desse vídeo hoje já com a validação da sua ideia usando o IA. Bom, então para a gente fazer isso, a gente vai usar a funcionalidade de Deep Search, né? As principais IAs hoje no mercado têm. Muito provavelmente você vai precisar de uma assinatura, né, dessa IA para você poder utilizar essa função, né? Mas ela é extremamente importante e ela ajuda muito nesse processo, tá bom? Então, eu vou compartilhar na tela aqui rapidamente, né? Eu estou aqui com o Notion aberto. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder acessar esse Notion. Né? E eu vou explicar rapidamente aqui qual é a estratégia que a gente vai utilizar para a gente validar essa ideia de forma muito rápida, tá bom? Eu estou usando o Comet, que é o browser da Perplexity, tá? Esse browser ele já fica integrado com a Perplexity, então a gente pode tanto fazer pesquisa direto para ela, como automatizar o browser, ele ajuda bastante. Se você é cliente Vivo Valoriza, você tem um ano para você usar essa ferramenta na versão Pro, né? Então vale muito a pena dar um Google aí de como que você ativa essa assinatura para você. Então, inclusive essa que eu estou usando, não paguei, então eu tenho um ano aqui para me utilizar ela gratuitamente por ser cliente Vivo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer como que a IA precisa se comportar, né? Então, a gente traz para ela o contexto de que ela é um especialista em pesquisa estratégica de produto. Então, ela vai ajudar a gente no processo de discovery de produto, tá? Então, isso é muito importante, né? Depois disso, a gente vai explicar para ela o que ela precisa fazer, quais informações ela precisa acessar, tá bom? Então, ela vai fazer uma pesquisa profunda, né, em sites, fóruns, redes sociais, né, estudos de mercado aí de instituições renomadas, né? Então, por exemplo, o meu setor aqui, a minha área é produto já, né? Então, tem algumas empresas que têm bastante informações interessantes sobre, né, a áreas de produtos de empresa. Por exemplo, Gartner, McKinsey, todos esses constroem estudos bastante interessantes para a minha área. Mas, às vezes, por exemplo, você é da área de saúde. E aí, talvez essas instituições não façam sentido, mas é legal você escolher uma ou duas aqui e colocar dentro desse prompt aqui para ele te ajudar a encontrar informação de fato relevante e não ficar baseado só em blogs aí de origem duvidosa, tá bom? Ok, outro ponto aqui importante que é para ele trazer as potenciais soluções que existem hoje no mercado, independente de serem gratuitas ou não. Por quê? As gratuitas muitas vezes resolvem o problema do usuário. Então vamos pegar, por exemplo, a ideia de reuniões online, né? Então tem algumas soluções no mercado hoje aí, Google Meet, né? Microsoft Teams, Zoom, né? Então todos eles têm ali opções para você fazer streaming de vídeo para reuniões online, tá? Mas, por exemplo, para um usuário que é pequeno, que está começando, faz poucas reuniões, reuniões curtas ali de 30, 40 minutos, a versão gratuita funciona perfeitamente. Então não tem por que ele fazer uma assinatura dessa ferramenta. Já para empresas, por exemplo, que fazem vendas a partir de reuniões online, consultorias a partir de reuniões online, que vão ter reuniões que vão demorar muito mais que uma hora, né, eles precisam contratar a assinatura para poder ficar o tempo que for necessário dentro dessas reuniões e fazer a venda, fazer a consultoria que eles precisam. Imagina, você está no processo de venda, você precisa encerrar a reunião porque chegou no limite de uma hora, que é normalmente o que essas plataformas oferecem na forma gratuita, né? Então não faz sentido. Então, dependendo do teu público-alvo, a sua dor já tem uma solução gratuita no mercado que resolve ou não, tá bom?
Então, isso é importante ter essa definição também para entender que a gente tem a dor e a gente tem um público-alvo. E às vezes a gente, dentro de uma dor, a gente tem públicos-alvos diferentes que a gente pode focar. E esses públicos-alvos diferentes, eles vão ter níveis de dores diferentes para aquela mesma dor, tá bom? Ele vai trazer para a gente essas principais soluções, né? Aqui a gente vai descrever a dor que a gente quer, que ele valide para a gente. A gente vai descrever que o público-alvo, é bom já ter o público-alvo também definido, mas se você não tiver, pede a IA para construir esse público-alvo para você, tá? Também é uma oportunidade que você tem ali. Como eu comentei, né, dependendo do seu público-alvo, essa dor pode ser menor ou maior, né? E aí, entre dois públicos-alvos diferentes, com níveis de dores diferentes, talvez valha mais a pena você focar no público que tem a maior dor, né? Provavelmente ele tem maior chance de pagar pela sua solução, tá bom? Então aqui a gente vai pedir ele para gerar para a gente um score, né, uma nota para essa dor, o quão severa ela é, sendo 1 muito baixa, 10 muito alta, tá bom? Ele também vai trazer aqui no final uma tabela de concorrentes, né, para essa solução. Por quê? Lembra, a gente tem a dor e a gente tem a solução. Primeira coisa, a gente quer saber se a dor existe e ela é forte o suficiente para valer a pena a gente colocar esforço nela, tá bom? Depois a gente pensa na solução. Bom, então esse daqui é o template, né, que vocês vão poder copiar e colar para vocês. Deixa eu voltar aqui então na minha ideia principal aqui para essa trilha, tá bom? Qual que é a minha ideia aqui? Muitas empresas, né, ideia de dor. Muitas empresas de SaaS têm dificuldade para engajar os usuários no uso do produto ou em novas funcionalidades. Manter o usuário engajado é desafiador e por isso eles perdem a oportunidade de usar melhor o produto e perceber mais valor. Tá? O que significa isso? Se você tem um SaaS, né, e você vende isso para o teu usuário e o teu usuário no dia a dia usa muito pouco, isso significa para você provavelmente um churn, né? Então ele vai deixar de usar essa ferramenta. Se você é um SaaS, você provavelmente vende uma assinatura para ele. Em algum momento ele vai perceber e falar assim, olha, eu estou jogando dinheiro fora. Esse investimento não está me dando o retorno que eu gostaria. Então vale muito mais a pena eu cancelar essa assinatura. Então, baseado nisso, que é uma dor que eu também tenho, e boa parte do mercado tem também, a gente quer entender, né, qual que é o tamanho dessa dor, realmente se ela é uma dor de mercado, ou se são só as pessoas que estavam próximas de mim e falaram que eram, tá? Beleza, eu vou aqui então com o Perplexity jogar essa informação para ele, vou pedir o Deep Search para fazer uma pesquisa para a gente, tá? Então eu incluí ali, no meu caso, o público-alvo é o setor de SaaS B2B, tá? Porque também existe o SaaS B2C, mas não é o meu foco, né? A minha área de especialidade é SaaS B2B, então eu prefiro ficar dentro desse nicho, tá? Então isso é interessante também. Às vezes você tá aí, nossa, eu preciso tirar uma ideia para mim construir. Cara, foque primeiro no negócio que você já tem expertise, no nicho que você já tem expertise, vai ser muito mais fácil, sem sombra de dúvidas. Porque se você pegar um nicho que você não conhece, você vai ter toda uma curva de aprendizado ainda daquele nicho. Obviamente, lá no final você vai sair muito melhor do que você quando você entrou. Mas isso vai te trazer mais tempo necessário para você poder colocar aquela ideia em prática, né? Bom, beleza. Então, ele já trouxe aqui pra gente, né, a nota 9.10, ou seja, de fato isso é uma dor muito grande de todo o mercado. E ele, inclusive, precificou isso aqui pra gente, ó. Existe uma estimativa já que 1,6 trilhão de dólares é gasto com churn, né, de cliente. Né? E isso é PIB de muitos países aí. Então, existe de fato uma possibilidade da gente pensar numa solução para resolver essa dor, tá bom? Aqui tem uma outra informação que é bem interessante que ele diz o seguinte, ó, para trazer um novo cliente custa entre 6 e 7 vezes mais do que reter um cliente já existente, tá? Ou seja, se você consegue oferecer uma solução, no nosso caso aqui, que mantém os clientes por mais tempo assinando, significa uma redução de custo dessa operação, né? Então, não é só mais deixar o cliente feliz, mas assim, economizar dinheiro da empresa, né? Ok, então aqui tem uma série de informações, vale muito a pena ler isso com calma, leiam tudo, leiam todos os detalhes, verifiquem as fontes, né, de onde essa informação foi retirada, porque às vezes tem fonte que não é tão interessante assim, né? Ó, esse aqui tem um dado bem legal que ele fala aqui o seguinte, ó. Empresas com alto engajamento de features, né, 70% ou mais de uso, têm o dobro de probabilidade de reter clientes. Então, aqui já tem até algumas informações que a gente pode utilizar na hora de a gente construir o produto.
quero aumentar acima de 70% o engajamento de features da sua ferramenta, por exemplo. Né? Eu prometo isso. Isso pode ser uma promessa, por exemplo, do nosso sistema. Né? Tem alguns estudos aqui sobre McKinsey, Gartner, que foram as empresas que eu coloquei aqui como exemplo. Né? Ele trouxe outras aqui também. Então aqui, né, na verdade, tem uma série de informações. Não vou entrar muito no detalhe de cada tópico desse daqui, porque isso aqui é uma análise que você tem que fazer com calma. Né? Você tem que parar, sentar, estudar, entender. Mas ele já fala aqui, né? Ele dá aqui a conclusão e o porquê que ele acha que, né, essa dor é de fato uma dor muito grande, tá bom? Então, ele fala aqui, ó, no final, essa dor não é um nice to have, tá? Então, esse é um termo muito comum também. Uma coisa que a gente precisa mapear de dores é saber se aquela dor é uma solução para aquela dor é um must to have ou nice to have. Então, por exemplo, o must to have, nesse caso, é todo dono de SaaS precisa se preocupar com isso daqui desde o início. Faz parte do core dele para ele ter um SaaS de sucesso. Né? Sem ele se preocupar com isso, ele corre o risco de fracassar. Então isso é um must to have. Né? Nice to have é aquilo que você vai oferecer, né? São as perfumarias que a gente comenta, né? Que é aquilo que às vezes você já azeitou todo o teu negócio, o negócio está rodando maravilhoso, está faturando muito, aí você começa a entrar nas perfumarias do teu negócio. Então você vai olhar para os nice to have, pô, os must estão todos resolvidos, agora eu vou olhar para os nice to have. A gente não quer trabalhar com nice to have, tá? Nice to have é extremamente difícil de vender. Né? É muito mais fácil vender solução que seja um must to have, tá bom? E no final aqui ele trouxe pra gente já uma curadoria dos principais concorrentes que a gente vai ter aí se a gente quiser entrar nesse mercado, tá bom? Então, isso daqui ajuda bastante a gente pensar na solução. E aí entra um outro ponto por último que eu gostaria de comentar, que é... Lembra que lá no início do vídeo eu falei assim, olha, vamos pensar primeiro na dor, depois a gente pensa na solução? Por quê? Se você já pensar na solução, você corre o risco de chegar com uma ideia que alguém está fazendo exatamente como a sua. Isso não é muito difícil de acontecer. Já ter ali uma saturação do mercado daquelas soluções. Né? E às vezes é um só, às vezes são vários. Qual que é o ideal? É que a gente busque uma solução que poucas pessoas estejam fazendo. Dá um exemplo fácil aqui da gente entender essa diferença e por que um problema a gente pode resolver de várias maneiras. Pensa, por exemplo, que você precisa sair da sua casa aí agora, onde você está, e se deslocar para o estado vizinho, tá? Como que você normalmente faz isso? Né? Tem várias opções de você fazer isso. Você pode fazer a pé, você pode fazer de bicicleta, você pode fazer de automóvel, de ônibus, de caminhão, de barco, de helicóptero. Então, assim, existem diversas maneiras da gente resolver o problema, né? De se deslocar do ponto A para o ponto B, né? Existem diversas soluções para resolver esse problema. Obviamente depende de nicho, né? Então tem um nicho que vai conseguir ter um jatinho próprio, tem outro nicho que vai ter um carro, né? Tem um nicho que vai ter um super carro, tem um nicho que vai ter um sedã, tem um nicho que vai ter um compacto, né? Então dentro dessa dor existem nichos diferentes também que você pode atuar. Então eventualmente você pode falar assim, putz, eu não consigo construir um jatinho agora, mas eu consigo construir uma bicicleta elétrica, então eu consigo resolver a dor de pessoas que querem deslocar de um ponto A ao ponto B um nicho específico, pessoas que estejam procurando aquele tipo de mobilidade, tudo bem? Então, isso é importante porque, com a nossa dor validada, o próximo passo é a gente pensar como que a gente vai resolver esse problema dos nossos usuários. E aí, baseado nisso, é muito importante a gente já saber o que tem no mercado já acontecendo, para a gente poder pensar numa diferenciação desse nosso produto. Então, acho que esse passo é extremamente importante, né? Eu gostaria de frisar isso, a gente sempre pensar primeiro na dor e depois a gente pensar na solução. Porque essa solução ela vai evoluir. A gente vai começar a conversar com usuários, eles vão testar essas ferramentas, eles vão dar feedback, a gente vai ter que ajustar. Se a gente ficar muito apaixonado na nossa solução, a gente corre o risco de parar de ouvir o mercado e achar que a nossa solução ela é perfeita, né? E aí a gente foca na dor do nosso cliente, do nosso usuário, do nosso público-alvo. E aí sim a gente pensa nessas soluções para ele, tá bom? Então aqui ele já trouxe para a gente uma série de concorrentes que a gente pode ter. Alguns, obviamente, já conheço, são famosos aí no mercado. Outros eu ainda não conhecia, né? Mas ele já trouxe uma curadoria aqui para a gente. Um ponto aqui que eu acho que vale de evolução, inclusive agora olhando esse relatório aqui, pedir o link do site, né? Para a gente já poder clicar e já ver mais fácil. Então, dentro desse relatório aqui, se tiver algum que interessou mais, a gente dá uma observada, a gente vai lá e dá uma investigada mais a fundo no site, tá? Aqui a gente pode tirar algumas inspirações
e, obviamente, modelar a nossa solução para que a gente evite concorrer diretamente com esses concorrentes aqui, tá? Se você for, por exemplo, na área de vendas, área de negócio ali, de vendas ou marketing, por exemplo, eles vão ter um outro nome que é esse posicionamento, né? Então, eles vão posicionar a empresa de uma maneira que não tenha concorrência. A gente, de produto, quando a gente está construindo, uma forma de a gente fazer isso é a gente escolher uma vertical que a gente queira trabalhar que tenha pouca concorrência. Já na estrutura do produto, focar o nosso produto para ser livre de concorrência, né? Ou pelo menos contornar essa concorrência no início, né? Porque se o produto ganhar atração, a gente vai ter concorrentes copiando a gente, enfim. A gente vai precisar sempre estar inovando, mas essa é uma maneira da gente começar sadio com uma dor que realmente exista e começar a trabalhar numa ideia que não concorra diretamente com os principais players hoje do mercado que tem ali no nicho que a gente quer atuar. Bom, então acho que era isso que eu gostaria de comentar. Né? No próximo vídeo, a ideia é a gente trabalhar na solução, então a gente desenhar a solução, então a gente vai ter mais pesquisa, né, para a gente entender o que esses concorrentes estão fazendo a fundo. E eu já tenho algumas ideias, né, do que a gente possa fazer. A gente precisa validar se essas ideias de fato não estão sendo utilizadas por nenhum dos concorrentes e como que a gente formata elas dentro do produto, tá bom? Isso fica para o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever aí, que na semana que vem a gente traz mais conteúdo para vocês, tá bom?